a essa reunião, a 6ª reunião do Comitê Científico do Modelo Comunitário. Vai completar um ano, então, que essa ideia surgiu em dezembro de 2020, com uma reunião informal, depois uma reunião com o diretor, estabeleceu o comitê, fizemos, então, 6 reuniões. Estamos tentando buscar recursos para viabilizar as diversas atividades, mas, como vocês vão antecipar, as dificuldades do país não estão fáceis de enfrentar e conseguir efetivamente alcançar os recursos, mas vamos continuar, porque essa é uma jornada que o país precisa. Precisamos ter um sistema como esse para tirar o país da autonomia técnico-científica para o país, desenvolver suas previsões de tempo em diversas escalas e também cenários de mudanças climáticas para nortear ações de futuro. Bom, a pauta de hoje, nós fizemos o 2º round do processo de escolha do nome do modelo comunitário, né? Vou apresentar os resultados. A Flávia gentilmente aceitou reportar as demandas e requisitos da Marinha. Seria uma primeira visão que a Marinha tem de suas necessidades e requisitos, né? Isso certamente vai evoluir nas próximas reuniões, à medida que os formalismos e as demandas vão aparecendo com mais clareza. 2 relatórios de subcomitês e as próximas ações. Então, com relação ao nome do modelo comunitário, como vocês sabem, né, foi feita uma enquete, a FABL organizou e somente a FABL teve acesso às autorias dos nomes, e houveram 2 rounds, porque nós discutimos que o nome Brasil ou derivados não deveriam aparecer no nome, né, explicitamente no nome do modelo, para atrair parcerias, somente da América Latina, né? E também não poderia haver nomes ou acrônimos que já estavam sendo utilizados, né? Então, no 2º round, apareceram mais 6 nomes. Aliás, apareceram outros 6 nomes, alguns foram repetidos, que atendiam à demanda ou os requisitos, né? Então, teve o acrônimo MONAN, Model for Ocean Land Atmosphere Prediction, né? O acrônimo Esmeralda, Earth System Model for Environmental Prediction Advance, e o Artemis, Advanced Research Towards an Earth Model Integrated System, né? Houveram também os acrônimos, os nomes SESMI, SESMI Brasil, ESME e COMET. Então, esses nomes nós não podemos considerar, porque SESMI já é adotado pelo NCAR, né? E ESME é adotado pela Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia tem um projeto chamado European Air System Model, né? E COMET é um programa do NCAR, já de longa data, envolvendo treinamento em aspectos de meteorologia. Bom, então, em função desses 3 nomes que foram recusados, foi pedido, né, que fizessem a votação excluindo esses nomes, né? E o resultado é esse que aparece na tela, né? MONAN teve 8 votos, Esmeralda e Artemis 6 votos. No meu entendimento, eu acho que nós podemos parar por aqui. Eu acho que a escolha do nome tem um nome que está em vantagem, né? Mas é claro que a decisão final é do comitê, e o comitê nós podemos rediscutir aqui essa questão, porque aparentemente não houve um nome, efetivamente não houve um nome que foi escolhido de forma destacada, né? Então, os 3 nomes aparecem de alguma forma balanceados. Então, eu abro aqui para a comunidade se expressar e decidir se nós vamos escolher o MONAN ou se há espaço ou se há desejo para que esse processo ainda seja revisto. Talvez o Pedro Dias poderia iniciar o que ele pensa. Eu acho que é importante a gente definir isso logo, tá? Eu acho que para criar uma personalidade, né? Isso. E
E outra coisa, eu acho os três nomes, na verdade, representam bem a estrutura, mas o argumento, de fato, o Monan acabou tendo mais votos. Eu, particularmente, acho interessante esse nome, porque ele remete a coisas brasileiras, mas não explicitamente, né? Tá certo? Você vai ter que explicar para a pessoa o que significa Monan, né? E esse é um aspecto que eu acho que dá, assim, uma personalidade forte à proposta. Eu não tenho nada contra as outras também, não. Tá. O que é... Agora, o que nós fazemos nesse momento? Nós evoluímos, escolhemos Monan, ou tem mais alguma colocação? Alguém quer que seja revisto? Tem algum argumento forte contra Monan? Bom, não havendo manifestações, eu acho que nós podemos, então, escolher Monan como o nome do modelo, né? Eu acho, como o Pedro colocou, ele remete a uma questão tupi, é um nome, é uma palavra tupi-guarani, remete à nossa identidade da América Latina como um todo, eu acho, né? E o acrônimo casa é fácil, uma fácil expressão e traz uma personalidade nossa, né? Isso, exatamente. Bom, então vamos decidir então que o acrônimo fica Monan, esse é o nome em inglês e português estão explícitos, né? E o arrazoado a gente vai gravar então e guardar para colocar nos documentos do modelo e para nas próximas reuniões a gente já começa a consagrar esse nome, já comunica a direção do INPE, a Coordenação Geral de Ciências da Terra, e o pessoal do Grupo de Processamento de Alto Desempenho, né, para já ir adaptando toda a estrutura de dados e de controle de versões que eles estão organizando e controle de documentos já para ir adotando esse nome como uma das raízes do sistema de informação, do sistema de armazenamento de dados. Bom, então, em frente à pauta 2, então nós temos os relatórios dos comitês, do subcomitê Superfície, Continental e Solos, né? O Manzi estava programado de falar na reunião anterior. Então, o Manzi deve falar nessa reunião sobre o que foi discutido no subcomitê. E depois eu e Pedro Dias vamos comentar um pouco do que foi discutido no Comitê da Atmosfera. Então, eu peço ao Manzi para apresentar o relatório do comitê que ele e o Otávio Azevedo estão coordenando. Bom, aparentemente o Manzi não está presente, eu não tinha percebido isso. Acho que vale a pena uma mensagem para ele, porque eu acho que tinha conversado com ele, parecia que iria apresentar. Estava tudo certo que ficou transferido para hoje a apresentação dele. Vou mandar uma mensagem para ele. Bom, enquanto ele se prepara, eu vou passar então para a parte da atmosfera. Otávio Azevedo também não está presente, né? Bom, com relação ao subcomitê da atmosfera, eu e Pedro Dias coordenamos uma reunião que foi realizada recentemente, no dia 26 de novembro, foi feita pelo mesmo canal que nós estamos fazendo hoje. Foram convidados 26 pessoas da comunidade brasileira que têm envolvimento direto na parte atmosférica, né? E participaram 20, né? Os outros 6 não tiveram problemas de agenda, não puderam participar. Então, um dos aspectos que foi discutido fundamentalmente é a questão de quais são as escalas, né, de espaço e tempo de fenômenos atmosféricos que esse modelo deveria atacar, né? Então, uma discussão que nós tivemos foi que nós deveríamos começar na escala de resolver pelo menos 1 quilômetro
uma escala de tempo, uma escala espacial característica de 1 quilômetro e escala temporal de horas, né? Primeiro, porque os núcleos dinâmicos que nós estamos alvejando, que são os nossos targets, né? Eles estão preparados até essas escalas. Eles não têm formulações para as escalas mais finas, que 1 quilômetro e menos de 1 hora, né? Mas isso é uma coisa que nós podemos trabalhar, obviamente, né? Nós temos um pessoal especialista em camada limite planetária, tem muita expertise, tem o grupo do Haroldo, tem o grupo do Otávio Azevedo, de Santa Maria. Então, o nosso entendimento é que a gente vai começar nessas escalas 1 quilômetro para cima, 1 hora para cima, mas com o tempo nós vamos trabalhar na implementação de parametrizações de turbulência em 3 dimensões, né, que permitam resolver turbilhões da camada limite planetária, né, uma escala de dezenas de metros. Saulo, uma coisa que eu não sei se está claro para todo mundo é que quando a gente fala uma escala de 1 quilômetro, isso significa que o modelo tem que resolver coisas que tenham estrutura de 1 quilômetro, né? Ou seja, a resolução do modelo é menor, né? Sim, perfeito. Perfeito. Aqui sempre há uma confusão do que é o espaçamento de grade e a resolução efetiva que o modelo resolve, né? Isso me dei conta outro dia, eu fiz esse comentário e a pessoa perguntou, mas uma resolução de 1 quilômetro? Disse, não, o modelo tem que resolver coisas, né, estruturas de 1 quilômetro. Verdade. Isso é algo que a gente começa a misturar muito e não é formalmente correto, né? Aqui, então, eu diria que esses modelos eles não devem estar preparados para resolver explicitamente 1 quilômetro, resolver efetivamente 1 quilômetro, né? O MPAS ou o F3, eles não têm parametrizações de turbulências tão refinadas assim para resolver 1 quilômetro explicitamente, né? Bom, foram então feitas discussões, ou na verdade reportamos alguns elementos, propriedades interessantes que deveriam ter o modelo atmosférico, né? Em termos de núcleo dinâmico, método de discretização, grade computacional, né? Foi discutido a questão de grades não estruturadas, com possibilidade de refinamento variável, né? Ou com alinhamento de grades, configuração global ou de área limitada, fronteiras abertas, volumes finitos, elementos espectrais, quais seriam, né? Quais são os métodos de discretização, quais são o que nós queremos para esse modelo comunitário. Núcleo dinâmico, quais são as propriedades que esse núcleo dinâmico deveria ter para atender os nossos propósitos, né? Ser localmente conservativo, não hidrostático, precisaria ter também aproximação hidrostática, totalmente compressível, adequado para a atmosfera profunda, a ordem de acurácia global efetiva, né? Nesse aspecto aqui, o Pedro Peixoto fez uma discussão muito apropriada de 2 núcleos dinâmicos, o FV3 e o MPAS, discutiu e mostrou as aproximações, as estruturas, a discretização numérica, detalhes das grades computacionais, como é que elas conseguem abordar a questão dos refinamentos, né? Se você tem refinamento contínuo ou refinamento descontínuo, na verdade não contínuo, mas quase contínuo, ou refinamentos descontínuos, como que seria o uso, a forma tradicional com que é feita alinhamento de grades, como, por exemplo, no modelo Behance ou modelo WRF, né? A Show discorreu brevemente sobre o modelo Global ETA, né, que é uma extensão do modelo ETA regional para a escala global, que envolve colaborações com o NCEP, né? Ela falou da eficiência do modelo, o modelo roda muito rápido, né? E ficou acertado, né, ficou combinado que a Show, na próxima reunião, vai trazer mais detalhes do modelo Global ETA, do ponto de vista de dinâmica e formulações, né? O Pedro Peixoto focou bem no FV3 MPAS, né, e uma das razões por que ele fez isso foi porque o FV3 e o MPAS são núcleos dinâmicos bastante testados, né? São núcleos usados com sucesso, né? Tem o NCEP e outros centros dos Estados Unidos usam o FP3, o MPAS
vem sido usado com o NCAR, tem outros grupos internacionais também que estão testando o MPAS, né? Aqui no Brasil também tem grupos que estão testando o MPAS, né? E esses núcleos dinâmicos, eles têm requisitos principais que nós almejamos, que o modelo comunitário tenha, né? Mas um aspecto fundamental é que são códigos abertos, publicamente acessíveis, né? Gratuitamente acessíveis, né? Ou seja, existem vários outros núcleos dinâmicos desenvolvidos no mundo, mas a grande maioria deles, o código são códigos fechados, proprietários das instituições que desenvolveram, né? Então, a gente vê que o F3 e o MPAS, até o momento, são os núcleos dinâmicos que são acessíveis para nós e que atendem os nossos requisitos, né? Pedro, por favor, qualquer momento que você quiser fazer uma intervenção, me avise. Acho que seria interessante o Pedro Peixoto fazer um resuminho do que ele comentou, porque tem coisas que eu acho que são bastante interessantes aqui, porque o grupo é diferente e tem alguns aspectos que eu acho que são importantes para trazer aqui nesse comitê para discutir, tá? Com relação à questão de requisitos. Tá. Particularmente a questão de alguns problemas que a gente vê nesses modelos, chamar a atenção para a questão da questão do tratamento da coordenada vertical, né, Pedro Peixoto? Perfeito. Pedro, por favor. Se você quiser compartilhar algum slide, fique à vontade. A gente não Tá está mudo o ouvindo, microfone, Pedro. Não, continua sem som. O Otávio entrou. Vamos ver se o Otávio consegue, então, posteriormente, apresentar o relatório. Acho que o Pedro caiu. Enquanto isso, Saulo, será que tu poderia comentar um pouquinho mais sobre a questão das grades computacionais ali? Pelo que o que vocês acham, que vão mais para o lado de uma grade não estruturada com refinamento variável ou para a questão de alinhamento de grades para aumentar a resolução em alguma determinada área? Me escutam? Alô, me escutam? Luciano, vamos comentar isso depois da fala do Pedro Peixoto. Perfeito. Então, a principal questão é que, bom, se a gente está falando de modelo global, a gente sabe que a vida útil dos modelos espectrais ou de malhas latitude e longitude, do ponto de vista de computacional, está chegando no limite. Então, essas duas opções de MPAS e FP3, ou também poderia considerar o Global Eta, o GEF, quer dizer, ir para malhas que tem ou essa estrutura de hexágonos e pentágonos, que são malhas de Voronoi, ou para malhas na esfera cubada, né? Você pega o cubo e projeta o cubo na esfera. E o motivo disso é pela questão da escalabilidade. E aí, dentro dessas duas formulações, ou esfera cubada, que é o caso do FP3 e do Global Eta, e do MPAS, que tem essas malhas de Voronoi, cada um tem o seu pró e contra, né? Então, o fato da gente ir para uma malha com cara mais estruturada do cubo, você consegue ladrilhar as faces do cubo logicamente retangular, isso costuma dar operadores mais precisos, né? Enquanto quando você vai para o MPAS, a geometria é muito complicada das células, então a acurácia dos operadores é um pouco mais baixa. Por outro lado, a flexibilidade que a malha dá é muito grande. Então, você consegue, com as malhas do MPAS, fazer um refinamento bem gradativo para chegar a uma resolução alta. E, em comparação, quando você vai para o modelo do tipo esfera cubada, você precisa fazer um alinhamento de malhas ou algum tipo de stretching na malha para conseguir atingir alta resolução de forma regional, né? Para tentar fazer o uso do modelo global atingindo uma escala regional. Então, a grande dificuldade de lidar com isso é porque ambos modelos têm problemas, né? Quer dizer, não são perfeitos. Nesse sentido, vai ter pró e contra que você vai encontrar.
nos dois modelos. E aí tem a questão da coordenada vertical, né? Os dois modelos, no fundo, o modelo FV3 usa uma coordenada vertical ainda de tipo pressão que segue o terreno, né? E o modelo MPAS também segue uma modelo que segue o terreno, mas um modelo de altura mesmo, né? E uma das questões que a gente discute bastante da coordenada vertical é se essas coordenadas verticais que seguem o terreno são adequadas para a representação, por exemplo, da questão dos Andes e para a representação da dinâmica atmosférica na América do Sul, em geral, né? Então, esses foram temas que foram discutidos na reunião, né? Eu acho que não ficou nada decidido, eu acho que o que ficou foi muito mais da gente saber dos problemas que a gente tem para poder decidir com base em conhecimento pleno do que tem à mão e das limitações do que existe por aí, para ver o que a gente vai querer investir, né? Então, a gente pode fazer uma escolha e gastar mais para trabalhar esses modelos para chegarem mais perto do que a gente precisa, ou pegar um modelo mais pronto em alguns aspectos e não em outros, e coisas desse tipo. Então, acho que foi um resuminho bem rápido aí do que a gente discutiu na reunião. Perfeito, obrigado, Pedro. Deixa eu fazer mais um comentário. Eu acho que esses pontos que o Pedro levantou são fundamentais, né? Essa questão da facilidade com que a flexibilidade da malha versus esses problemas que aparecem em função da estrutura não ser absolutamente homogênea, né, dos elementos da grade. Isso a gente sabe de alguns artigos que tem por aí, experiência própria também, Pedro Peixoto tem bastante experiência nisso, que o que eles chamam de imprinting, né, que aparece nessas malhas, é um problema, tá? Agora, a coisa é meio localizada, né? Então, dá para controlar, mas sempre vai ter ali um ruído, né? Essa questão da malha vertical é o que particularmente me preocupa muito, tá? Porque nós temos aí esses Andes, aqui a oeste, temos aqui ao longo da costa a Serra do Mar. A experiência com modelagem nos mostra que esses dois acidentes geográficos, né, têm implicações importantíssimas na meteorologia, tanto na escala mais continental, como é o caso dos Andes, como nessa questão mais regional aqui na Serra do Mar. Passar de uma grade para outra não é nada, de uma malha vertical para outra não é nada trivial, né, Pedro Peixoto? Isso aí é uma das coisas que nos deixa assim de cabeça quente, né? Propostas como a coordenada ETA, por exemplo, a gente já teve experiência, inclusive na versão global do Brahms, né, o OLAN, em que você pode fazer, inclusive, um refinamento na vertical para resolver um problema crônico da coordenada ETA, que é o seguinte: se você tiver um platô, um planalto, né, cuja base esteja, digamos, a 1.000 metros ou mais, como é o caso lá da Bolívia, né, que você está a quase 4.000 metros, a resolução vertical próximo da superfície, e aí conecta com a próxima apresentação, que será do Otávio, é muito grosseira. Então, com isso, você não representa corretamente as trocas de calor, água, né, momento e gases num planalto. Planalto central aqui no Brasil já é meio problemático. Você está na Brasília, por exemplo, você parte de um pouco mais de 1.000 metros. Então, há uma solução, mas também é uma solução que deixa resíduos na integração, você percebe, é fazer um aninhamento na vertical. Eu fiz isso em alguns casos, por exemplo, lá dos Andes, de colocar uma malha vertical com resolução maior em cima dos Andes. Bom,
a minha experiência na época não foi meio dolorosa, tá certo? Eu acabei percebendo que sempre aparecia alguma estrutura divergente, ou seja, aparecia convecção espúria na interface, né, entre essas malhas. Como é que você resolve isso? Daí você acaba tendo que pôr difusão. Só que na hora que você põe difusão, você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Ou seja, quando você usa esses esquemas mais sofisticados, que são conservativos, etc., você pode diminuir substancialmente a quantidade de difusão numérica para que o modelo sobreviva, né? Então, por um lado, você ganha, porque tem mais resolução vertical, mas por outro, você tem que introduzir algum tipo de fusão. E esse foi sempre um problema crônico na coordenada eta e suas derivadas, né? Na verdade, hoje não se usa mais o eta tradicional, para quem não está sabendo desses avanços, né? Hoje o que se usa, porque o eta tradicional é um degrau, né? Então você tem uma parede que impede o fluxo horizontal. Hoje em dia, não, a gente trabalha com um eta que tem uma topografia inclinada, ou seja, você só não tem fluxo perpendicular à montanha, mas você pode ter fluxo paralelo à montanha. Isso melhora substancialmente os resultados, diminui a necessidade de difusão numérica, porém, na hora que você introduz, por exemplo, o aninhamento na vertical, volta a ser necessário colocar a difusão para resolver os problemas. Em suma, eu acho que dessa reunião, dessa última reunião, que foi descrita aí pelo Peixoto, ficou que nós vamos explorar um pouco mais essa questão da possibilidade da coordenada eta generalizada, né, essa inclinada, estudar melhor a questão do desempenho, tá certo? Principalmente da questão da escalabilidade desses códigos, né? Para que a gente possa tomar uma decisão mais segura, né? Eu tenho a impressão que até seria o caso da gente desenhar alguns experimentos comparativos, né? Porque no caso dos Andes, por exemplo, a gente tem muito dado, tá certo? Do SALJAX, né, aquele experimento que foi feito em 2003, que para mim tem sido a referência para a validação dessas simulações nos Andes. Então, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Pedro? Acho que isso completa, né, a discussão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Os modelos que eu percebi têm origem americana. O ICMWF, o modelo é conhecido, é sabido, temos acesso? Como é que é? Então, vamos lá. O modelo europeu, primeiro tem a grande frase do Saulo Barros, que falava que é assim, sempre quando a gente acha que o modelo espectral europeu vai morrer, eles empurram o modelo por mais 10 anos, né? Eles desenvolvem algum tipo de tecnologia para empurrar a escalabilidade mais longe. Mas o que eles têm, a carta na manga deles, é um modelo de volumes finitos em malha octaédrica que preserva as linhas de latitude. O que significa é que eles conseguem usar a transformada de Fourier, ao menos localmente, e preservar toda a estrutura do IFS, né? Então, a ideia é que eles construíram não um novo modelo, mas sim um novo módulo dentro do IFS, chamado IFS Finite Volume, que foi desenvolvido pelo Piotr Smolarkiewicz, e lá dentro tem o tipo de discretização é parecida com o que é usado no FV3, pelo menos idealmente, assim, porque são stencils compactos, né? Mas ele usa toda a parte de pré- e pós-processamento que já existe no modelo europeu. Eu não sei como é que está a questão de se isso está totalmente aberto ou não, mas o que eu enxergo isso do Centro Europeu é que é uma forma de fazer uma mudança não muito grande, né? Quer dizer, de fazer uma transição mais suave para seja lá onde for que as coisas vão caminhar. Então, essa é a questão do Centro Europeu. Do Met-Office, o Met-Office está desenvolvendo um modelo em malha cubada, mas eles partiram para elementos finitos mistos, então uma coisa que parece uma coisa de discretização em malha C, que nem usada no WRF, mas usando elementos finitos nessa malha cubada,
é um risco enorme, tem vários problemas, mas eles decidiram fazer diferente do mundo inteiro de propósito para ser diferente mesmo. Então, é uma coisa de desenvolvimento, de inovação, mesmo que às vezes fique pior no começo, eles vão desenvolvendo isso. Então, esses são outros dois modelos, e eu acho que os outros, na França, por exemplo, o Dynamical, segue uma linha muito parecida com o Empass, mas o Empass está mais estruturado do ponto de vista de comunidade. Na Alemanha, eles estão sempre, ao meu ver, um pouco perdidos, eles mudam, vão para um método, depois querem já propor outro, então eles estavam com o Icon em malha triangular, mas agora já estão meio que pensando em outras mudanças. Então, eu diria que o que tem mais interessante para a gente lá é o do centro europeu mesmo, mas eu não sei como é que está a parte de ser aberto ou não, se a gente conseguiria trabalhar com eles nesse núcleo de volumes finitos deles. Você acha que é o caso da gente considerar o do ICMWF e dar uma olhada perseguida ou não? Talvez sim, tem que acionar os contatos, né? Tradicionalmente, eles não liberam a última versão, né? Eles sempre liberam versões anteriores. Não, e outro aspecto, eu não sei se eles liberam para um outro centro usar operacionalmente também, né? Acho que isso é mais crítico ainda. Exato. Um outro aspecto interessante que eu estava querendo colocar com relação às coordenadas verticais é que a gente deve ficar de olho no futuro quando nós tivermos condições de ir para a escala urbana, né, e simular escoamento entre prédios, por exemplo, em cânions, né? Ou seja, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que em algum momento a gente deveria ser capaz de introduzir condições de contorno imersas nesses núcleos dinâmicos, né? Para que, por exemplo, o pessoal da USP, o pessoal dos centros regionais, quisessem fazer simulações em escala urbana, escoamento urbano mesmo, a nível de prédios, pudessem ter capacidade de usar o mesmo núcleo dinâmico. Isso, por exemplo, eu só consegui fazer até hoje com esse uso dessas coordenadas etas modernas, né? Mas não sei se o Pedro tem outras sugestões aí, ou fazer aí alinhamento, mas na verdade é a interação entre modelos com resolução horizontal muito maior, ou seja, não é o mesmo modelo, né? Para ser o mesmo modelo, a única coisa que eu consegui fazer desse tipo foi com o Shaved Data, né? Mas, na verdade, o WRF tem uma versão do WRF, não é essa que tem condições de contorno imersas, que foi desenvolvido exatamente para fazer simulações de escala urbana, né? Mas isso não é, até onde eu sei, esse desenvolvimento não faz parte da versão pública, né? Não. O outro aspecto, Pedro, é que nós temos o grupo de PAD, né? Que vai ser capaz de explorar com bastante propriedade todos esses aspectos associados à eficiência computacional dos núcleos dinâmicos. Então, o grupo que que o Luiz Flávio lidera, já estão se preparando para botar a mão nesses núcleos dinâmicos e testar dentro do CPTEC, lá no INPE, ou o Roberto Souza está organizando acesso exclusivo para nós também dentro do LNCC. Então, podemos usar GPUs, por exemplo. Aí, indo em frente, então, a questão, por exemplo, das parametrizações físicas, né? Como nós vamos trabalhar um modelo que deveria ser capaz de simular 100 remendos de 1 km até 100 km de espaçamento de grade, né? Nós temos que, idealmente, ter parametrizações físicas que consigam se adequar automaticamente à resolução espacial, né? Então, principalmente para a parte de convecção e difusão turbulenta, essa é uma das coisas que nós temos que buscar, que são parametrizações físicas independentes de escala, para ter um verdadeiro sistema seamless, que nós consigamos usar um só sistema para todas as escalas, como é um dos objetivos mais fortes desse projeto, no meu ponto de vista. Foi discutido as questões de modos de radiação solar e terrestre, né? Eu vou falar um pouco rápido, porque nesse contexto não vejo muito sentido de falar detalhamentos aqui. Foi discutida a questão dos acoplamentos com os outros componentes da atmosfera em termos de nuvens, aerossóis, gases traços, né?
se precisaríamos de ter um módulo de radiação em 3 dimensões. A questão da microfísica de nuvens, né? Quais são as opções de formalismo em 1 ou 2 momentos, né? Se nós vamos trabalhar em escala sazonal, ou então também em escala nowcasting, precisamos ter uma microfísica de nuvens que consiga envolver todas essas diversidades de formação de nuvens, tanto nuvens convectivas com saturação muito rápida, ou então nuvens de grande escala, como stratos ou frentes frias, com saturações mais lentas, né, com movimentos verticais não tão intensos como existem em nuvens convectivas. Uma coisa extremamente importante é não só o formalismo da microfísica de nuvens, mas como é que ela se acopla, né, com os demais componentes do modelo, como é que ela se acopla com os modelos de aerossóis, a parte de usar o inputs do modelo de aerossóis como núcleos de condensação de água líquida e gelo, e depois também da mesma forma como é que ela remove aerossóis através do processo de deposição úmida, como é que ela remove os aerossóis da atmosfera, como é que ela faz a limpeza debaixo da nuvem, por exemplo, né? E aí volta de novo a questão de ter parametrizações que sejam independentes de escalas, né? Será que teremos que ter uma parametrização convectiva de nuvens para escalas convectivas e outra para escalas subgrade, né? É possível ter uma formulação única para todas as escalas de interesse, né? Outros aspectos, a parentização de convecção de escala subgrade, né? A famosa parentização de convecção que vem sendo usada por longo termo por modelos de baixa resolução espacial, né? Como nós estamos indo para resoluções mais finas, a gente começa a entrar no problema chamado das escalas cinzas, né? Em que você tem parcialmente a própria microfísica e a dinâmica consegue formar células convectivas explicitamente, a microfísica então pode atuar e formar a precipitação convectiva, mas ao mesmo tempo, se você tem uma parentização convectiva no modo clássico, no modo tradicional, essa parentização também pode estar tentando resolver esse processo, e aí você tem um overlap de parentizações tentando resolver o mesmo problema dentro do modelo. Então, isso gera obviamente, contagem dupla dos processos, isso não é adequado. Tratamento de turbulência, né? Aqui nós temos, então, um overlap grande também com outro grupo da superfície camada limite planetária, né? Uma das coisas se nós iremos para um tratamento isotrópico em 3 dimensões, né? Que é adequado, que é necessário para simulações de grandes turbilhões, né? Mas também devemos preservar as formulações em 2 dimensões para configurações de resoluções mais baixas, né? Quais são os prognósticos que nós queremos ter em termos de energias, por exemplo, energia cinética turbulenta e outros momentos? E um problema que está surgindo no horizonte é a questão da mistura horizontal em simulações de escalas de tempestades, em simulações de 1 a 4 quilômetros, né? Então, existe um esforço muito grande internacional em se ver livre de parentizações de convecção, né, por diversas razões, e tentar simular explicitamente convecção em escalas de 1 a 4 quilômetros de espaçamento de grade, né? E o que se percebe é que, nesses modelos, a mistura horizontal é subestimada. Então, você tem núcleos convectivos simulados explicitamente muito intensos, muito localizados, com topos de nuvem muito grandes, muito altos, né? Porque a mistura com o ar, com o ambiente, ela é subestimada, então os núcleos sobem sem quase nenhuma mistura e conseguem, então, produzir bastante chuva e ter topos de nuvens muito altos. Então, esse é um problema em aberto que a gente precisa trabalhar, né? E Pedro Peixoto é uma das pessoas interessadas em trabalhar nessa questão de como é que introduz mistura horizontal, melhora a representação da mistura horizontal nessas escalas de 1 a 4 quilômetros. E tem a questão também do arrasto do vento por ondas de gravidade, né? Tanto do ponto de vista de arrasto topográfico, então acoplamentos ou ondas de gravidade produzidas pela convecção explícita ou parametrizada. O outro aspecto não talvez complexo, tão complexo quanto, é a questão de como tratar, né? Como incluir a parte da composição da atmosfera, a tratar explicitamente dos gases, traços minoritários, né, e os seus impactos em diversos aspectos, ciclos biogeoquímicos, saúde pública, mudanças climáticas.
Então, foi feita uma discussão da questão dos módulos de emissões que nós devemos incluir. Nós devemos desenvolver pré-processadores de emissões, né, de diferentes origens, urbanas, por queimadas, as emissões naturais, como poeira de solo, vulcânicas, sal marinho, e fluxos biogênicos, né, por exemplo, para tratar do ciclo de carbono, do ponto de vista completo, né, e processos de remoção seca e úmida dentro e abaixo de nuvens, né. A questão, nós devemos ter dentro do núcleo, dentro da modulação de componente atmosférica, a capacidade de produzir reatividade química de gases, né, gerar gases secundários, como o ozônio, né. E também como nós queremos atuar em diversas escalas, né, esses mecanismos de reações químicas têm que ter complexidade variável por conta do custo computacional envolvido. Idealmente, seria interessante ter um módulo de geração automática do código integrador numérico para cada mecanismo, né? Na forma como o WRF tem, usando o KPP, também da forma como o Brahms tem, usando o módulo SPAC. E tem colaborações, principalmente do LNCC, do ponto de vista de otimização da produção do mecanismo químico e integrador numérico das equações, né? O outro aspecto importante também, que vem cada vez mais sendo tomado bastante atenção, é a questão de como incluir a parte de aerossóis atmosféricos, né? Qual é o nível de complexidade, se vai ter prognóstico de concentração de massa em número, né? Isso em número é importante para a questão da formação do núcleo de condensação, para alimentar a microfísica com condição de poluição do ar, né? Também, da mesma forma, como queremos ter um sistema que consiga gerar cenários de mudanças climáticas, mas também gerar, por exemplo, simulações de tempestades severas em ambiente poluído, né? Precisamos ter um módulo que tenha complexidade variável para envolver todos esses ranges de processos. E não menos importante é como é que esse módulo de aerossóis se acopla, né, com a radiação, convecção e microfísica de nuvens. E a questão também do transporte atmosférico de escalares, né? Então, é bem sabido que transporte de esses, quando você coloca modelos de aerossóis, modelos de reatividade química, que são bastante completos, eles podem facilmente ter mais de 100 escalares para serem transportados, né? Então, isso gera um overhead muito grande na integração da dinâmica, né? E esse transporte precisa ter uma série de qualidades, né? Como não só acurácia, mas conservação local, preservação de monotonicidade, mas, ao mesmo tempo, ter baixa difusividade numérica. Foi colocado alguns exemplos de grades computacionais, né, não estruturadas, né? Pedro Peixoto já comentou bastante sobre isso, né? Então, é um atrativo muito grande ter uma estrutura de dados dessa forma. E uma das coisas que, por exemplo, que nós pensamos que pode ser de interesse do CPTEC, do INPE, né, e dessa comunidade, é ter como é que nós podemos usar grades não estruturadas para ter simultaneamente uma operação de escala global e com refinamento regional, né? Então, esses modelos com resolução variável permitem, por exemplo, ter um refinamento para a América do Sul e os oceanos e o Oceano Atlântico adjacente, por exemplo, com 3 quilômetros, né? E globalmente com 15 ou talvez 10 quilômetros, né? Ou seja, a gente consegue numa só operação, num só processo de previsão de tempo, ter um refinamento a nível de 3 quilômetros, mas um modelo global fechado. E outro aspecto seria a questão de nós podemos ter, né, no futuro, previsões ambientais em escala regional e local simultâneas, né? Como, por exemplo, essa figura mostrando aqui uma grade computacional com resolução da ordem de 3 quilômetros, que tem uma zona de transição. O microfone fechou. Fechou o microfone. Desculpa. Um outro tipo de protótipo que nós podemos gerar para entregar para os centros regionais implementarem, né, seria o que está mostrado nesse slide, né? Uma grade, por exemplo, poderíamos ter uma grade dessa com resolução de 3 quilômetros, que, em direção da região metropolitana, ela aumente a resolução, indo, por exemplo, para 1 quilômetro sobre a região de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo especificamente, né?
E com todo o escopo que nós estamos discutindo, a gente pode efetivamente, né, ter uma previsão integrada, uma previsão ambiental, que não inclua não só os produtos meteorológicos tradicionais, mas qualidade do ar, né, indicadores de conforto térmico, ondas de calor, inclusive previsão de energias renováveis, né, energia solar, energia eólica, né, ondas oceânicas. Ou seja, seria um novo paradigma de previsão de tempo, mas a previsão ambiental com um escopo muito maior de caracterização e de informações mais completas para a sociedade. O Otávio poderia apresentar a discussão do subcomitê de camada limite e superfície? O Manzi mandou uma mensagem dizendo que ele está sem internet e por isso ele não vai poder participar. Então, ele conversou com o Otávio e o Otávio vai fazer a exposição do que foi discutido no subcomitê de superfície e camada limite. Eu vou parar meu... Fabielle, você pode, por favor... Isso, passa o sharing para o Otávio, por favor. Bom dia, pessoal. Eu estou inicializando aqui, parece minha webcam, aparentemente. Acho que agora deu. Bom dia, pessoal. Peço desculpas aí pelo... houve 2 imprevistos aí de minha parte. Eu achei que seria mais tarde a reunião. E o Manzi, como o Saulo falou, está com uma dificuldade. O Manzi foi quem coordenou a reunião e, a princípio, na reunião anterior do comitê aqui, seria ele que iria apresentar, então me pegou meio de surpresa essa situação, mas não tem problema, eu conversei com ele aqui rapidinho antes e vou apresentar de maneira resumida o que foi discutido na reunião que nós fizemos no dia 5 de outubro. A gente, na reunião anterior, talvez você se lembre que a gente iria apresentar, mas acabou não dando tempo. Isso já é uma reunião, então, anterior à nossa reunião do comitê, a última reunião aqui do comitê. Já está compartilhando a tela? Não ainda. Ah, tá, agora sim. Eu preparei um PDFzinho aqui, bem simples para apresentar, que na verdade foi um resumo que o Celso von Handel fez após a reunião e mandou para nós, e é um resumo bem abrangente. Eu acho que para o propósito aqui de fazer o relatório, eu acho que fica bem. Foi uma reunião que nós tivemos mais de 40 participantes. Foram convidados, o Pedro estava lá, né, participou, e fez uma apresentação, né, foram convidados pessoas tanto de camada limite, turbulência, que seria o meu caso, como o pessoal de representação de superfície, aí muita gente ligada a processos biológicos, processos de solos, foi bastante diverso o grupo nesse sentido. Eu vou fazer aqui dar uma visão geral aqui, seguindo o resumo que o Celso nos mandou. Então, em primeiro lugar, ficou dito, que foi bem enfatizado pelo Manzi, né, que a ideia não é partir do zero, fazendo um modelo comunitário, essa parte de superfície, camada limite, do zero, talvez usar algum pacote do NCAR, mas, enfim, nada está decidido aí.
Em seguida, o Marcos Costa fez uma apresentação que foi bastante interessante, porque o Marcos Costa relatou o esforço anterior que eles tinham, que eles já fizeram, que foi o Inland. E aí, uma coisa que ele enfatizou muito, que o Inland não acabou tendo sucesso, por causa da questão, a principal dificuldade foi essa questão da paralisação envolvendo o pessoal do HPC. Segundo o Marcos Costa, o grupo estava desenvolvendo o Inland, tinha como uma demanda, assim, que o código, a opção de rodar offline facilmente, especialmente em função da questão dos dados de torre, né? Mas o pessoal da HPC queria reescrever o código todo para paralisar toda a camada toda a camada junto, né? Da atmosfera até o Sol. E o Marcos enfatizou a necessidade de que esses aspectos sejam discutidos desde o começo. Ele enfatizou também que o Inland já está provavelmente bastante defasado, e que alguns processos que não são considerados seriam degradação florestal, distúrbios, dinâmica de gaps, slowdowns, etc. E que são processos importantes para o ciclo de carbono. Uma coisa que há 10 anos atrás não foi pensada e que agora é importante, a parte de simulação de dados, incluindo aí satélite e radar, mesmo nessa parte dos modelos de superfície. Outra questão não bem representada nos modelos é o Carbon Dioxide Removal, né? Do Marcos, muitos feedbacks aí não estão representados no R6 e o PC6. Essa aqui é uma questão crucial, né? Porque a parte de superfície, as interações com a superfície, elas afetam desde a microescala, na qual elas ocorrem, mas até as mudanças climáticas. E isso é importante o Marcos enfatizou a necessidade de que o modelo trabalhe em todas essas escalas, né? Porque a ideia do modelo comunitário é resolver processos de diferentes escalas. Então, a gente, em geral, pensa interação superfície com limite como sendo pequena escala, mas isso deve ser pensado de uma maneira mais ampla. Aqui eu acho que foi na verdade, já foi a participação do Pedro, né? Quais as grandes questões que temos no contexto da América do Sul? O Brasil tem um papel crucial no balanço de carbono global, papel potencial de protagonismo na solução de grandes problemas ambientais. E aí é importante representar nesse contexto questões como a Amazônia, Andes, meteorologia tropical, convecção, etc., do ponto de vista das interações na superfície. E aí, por fim, eu fiz uma apresentação, cerca de 10 minutos aí, mais voltada para a questão de camada limite, né, que é o que o nosso grupo aqui em Santa Maria, aqui no sul do Brasil, a gente trabalha. E aí, isso aí, como o Saulo acabou de destacar, conversa muito com a componente da atmosfera, aquele slide que o Saulo mostrou, são todos aspectos que realmente a gente discute no ambiente aqui da camada limite, da superfície. Uma coisa que eu destaquei na minha apresentação, que eu acho que é importante trazer aqui para o grupo geral, é que, e isso eu acho que é uma virtude da gente ter essa diversidade de interesses, de focos aqui. Do ponto de vista de camada limite, vários subgrupos têm demandas específicas. Vários subgrupos são capazes de apontar limitações da forma como os modelos atualmente estão resolvendo a turbulência ou as interações entre a superfície e a atmosfera de maneira geral. Eu dou alguns exemplos da minha experiência diária. Eu em particular, aqui em Santa Maria, a gente trabalha muito com a questão da camada limite noturna, especialmente das condições muito estáveis, com vento fraco, que é uma grande limitação para uma diversidade enorme de aplicações, desde previsão do tempo, previsão de qualidade do ar, é limitada por essas condições de grande estabilidade.
E aí aplicações como previsão de nevoeiro, previsão de temperaturas mínimas visando safras, enfim. Isso tudo é afetado por essa questão onde há uma deficiência enorme da camada das parametrizações de turbulência. Elas não funcionam bem nessa situação. Uma outra que eu também tenho tido contato de maneira mais específica é a questão, também mencionada aqui pelo Saulo, do tempo severo. Aqui em Santa Maria também nós temos o grupo do Hernani, do Wagner, que trabalha com tempo severo, e hoje eu tenho uma noção bem clara de que, através do que eu escuto com eles e interajo com eles, as parametrizações que para tempo severo não são adequadas. Uma boa parte das dificuldades dos modelos de simular é por causa das representações de turbulência terem sido feitas baseadas em relações não obtidas durante eventos de tempo severo. Da mesma forma, a questão de segurança energética seria uma outra área em que teria essa demanda. E, após a reunião, eu tive um encontro com o Luciano Pezzi e alguns colaboradores dele, alguns alunos dele, e ali também ficou bem claro, a gente discutiu, e eu agradeço bastante a iniciativa do Luciano de ter tido essa reunião, porque era exatamente isso que eu queria. Eu queria que os diversos grupos específicos dissessem, olha, a gente aqui trabalha com isso e a gente tem essa demanda aqui de representação de interação com a superfície, de representação de turbulência. No caso específico do Luciano e da questão da interação na atmosfera, eu já tinha tido uma interação com eles antes, eu tinha uma noção mais ou menos de quais eram essas limitações. E interagindo com eles é algo que a gente pode avançar e pode desenvolver melhoras nesse tipo de interação. Eu não coloquei aqui, mas acho que deveria ter enfatizado, e vou falar brevemente, já que o Saulo mencionou, a questão de quais momentos estatísticos que os esquemas de turbulência vão resolver. O Saulo mencionou a solução de energia cinética turbulenta. O nosso grupo tem desenvolvido trabalhos mostrando que, especialmente para essa questão de camada limite noturna, com todas as implicações que eu acabei de falar, também pode fazer uma grande diferença se também resolver prognosticamente fluxo de calor. Isso é algo que eu gostaria, enfim, eventualmente de que fosse testado. E vale mencionar que a gente está com uma parametrização com a equação prognóstica do fluxo de calor para ser acoplado no WRF pronto, a gente está em fase de testes finais, vamos submeter um artigo em seguida mostrando o quanto isso melhora a representação, especialmente nessas condições, e isso tem implicações além simplesmente da questão de camada limite noturna. Por exemplo, na questão de interação oceano-atmosfera, onde na nossa discussão com o Luciano lá, fica bem claro que há situações de camada muito estável, especialmente quando tem advecção quente, e que as parametrizações usadas para estimar fluxos, que é uma coisa importantíssima, obviamente, não preciso detalhar aqui, acabam falhando porque elas não foram feitas para regiões de latitudes médias, onde essas situações de advecção quente e grande estabilidade são mais comuns do que nas regiões, em geral, tropicais, para onde foram desenvolvidas essas formulações. Então, eu acho que o ponto que eu quero dizer é que com essa diversidade de grupos, com essa diversidade de equipes trabalhando, a gente pode identificar problemas e dentro do nosso modelo, ter soluções realmente assim, bastante avançadas. E aqui, eu acredito que esse aqui é o último item, né? Exatamente. Isso aqui é uma questão que, da nossa experiência que nós temos aqui com o WRF, é uma questão, é um problema, uma dificuldade, né? A questão de acoplamento do módulo de camada limite com o módulo de superfície. Isso dá uma série de limitações, não sei se limitações seria a palavra, mas
tem uma série de dificuldades na hora de... Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu acabei de falar aqui que a gente está desenvolvendo uma parametrização que resolve prognosticamente o fluxo de calor num módulo de camada limite, mas o fluxo de calor também é resolvido no módulo de superfície. E esse acoplamento tem que ser tratado. Então, enfim, essa questão de como fazer o acoplamento entre o módulo de camada limite e o módulo de superfície pode ser importante, ou pode talvez a opção seja ter um módulo só. Obviamente isso também teria que ser bem pensado de como fazer isso funcionar adequadamente, porque ao mesmo tempo que tem vantagens de ter um módulo só, tem vantagem de ter os módulos separados, especialmente porque tem processos distintos nos dois ambientes. Eu acho que, de maneira geral, era isso. Agradeço aí a atenção de vocês e, de novo, peço desculpas por ter preparado meio de última hora aí, em função dos dois imprevistos que a gente teve. Obrigado, pessoal. Excelente, Otávio, obrigado. Eu vejo assim que esse grupo e esse projeto tem uma sinergia enorme do ponto de vista de testar ideias, certo? Ou seja, o CPTEC tendo condição de infraestrutura de realizar experimentos, né, de escala global ou escala regional, uma série de experimentos com métodos de avaliação bastante bem estabelecidos, né? Eu vejo a sinergia acontecendo, como, por exemplo, o grupo de vocês, os grupos da USP, propondo novas formulações, propondo novas ideias, e esse grupo todo interagindo para resolver problemas, né? Por exemplo, quando você coloca a questão das dificuldades de acoplamento entre os fluxos de superfície, instabilidades numéricas podem surgir, mas aí a gente vai ter expertise, por exemplo, do grupo do Pedro Peixoto, para atacar a questão de estabilidade numérica, e o nosso grupo pode avaliar como é que essas formulações novas, como é que elas impactam no dia a dia a qualidade da previsão, né, no ganho de previsibilidade, por exemplo. Então, a sinergia é grande, e por isso que eu acho que esse projeto tem tudo para ser um grande sucesso e realmente colocar o país em outro patamar de qualidade de modelagem e previsão de tempo. Só um comentário. Outro aspecto que eu acho extremamente positivo é a troca de experiências, né, Otávio? Isso. Assim como vocês têm lá os problemas específicos, vocês estão envolvidos lá em Santa Maria, outros grupos que atuam com camada limite e superfície têm experiências em outros lugares, né? Isso, exatamente. Nessa aula, achei esse um plus tremendo desse esforço que nós estamos fazendo. E mesmo os grupos que não trabalham especificamente com camada limite, muitos têm demanda de camada limite. Exatamente. Você citou um que é essa questão de energia renovável, né? Por exemplo, a eólica, né? Sim. É um que vem dando um bocado de dor de cabeça, né? Verdade. Energia eólica e energia solar, né? A formação de estratos, por exemplo, na costa também impacta a parte de previsão de energia solar. Aliás, esse caso da energia solar surgiu um outro assunto interessante, que é a questão dos aerossóis, né? Também, né? Porque os aerossóis perturbam aí o balanço de radiação, né? Uma coisa que eu não enfatizei aqui, mas que eu acho que cabe dizer, né? O Brasil tem uma tradição acima da média em observação de camada limite, né? E a gente tem excelentes plataformas observacionais que podem ser utilizadas nesse esforço, né? Desde das plataformas da Amazônia, e eu acho que tudo começou na Amazônia, mas aqueles pesquisadores que começaram na Amazônia, como foi o meu caso, eventualmente foram ocupando seus espaços no país e hoje tem uma estrutura observacional assim que realmente faz inveja para boa parte posso dizer, com certeza, assim, gente. Então, isso eu acho que é uma coisa que deve ser explorada, eu acho, nosso potencial observacional. Esse acho que é um lado muito especial desse projeto que nós temos, essa diversidade de grupos, né, que estão envolvidos. E lembrando, outro dia, conversando com o Luciano, eu comentei a história da importância dos dados, né?
né? Nada como uma boa dose de bons dados, né? Para fazer com que os modeladores fiquem mais humildes, né? Exatamente. Não, e esse projeto tem todo um viés do ponto de vista de modelagem numérica, mas ele certamente vai criar demandas para projetos puramente observacionais, né? Para resolver problemas do modelo comunitário. Claro que sim. O comentário da Márcia, só um pouquinho, Luciana. A Márcia comentou que o grupo dela está avaliando efeitos das erações de queimadas na radiância solar, incidente de superfície. Luciano, por favor. Não, é só para comentar, né? Agradecer aí o Otávio pela brilhante apresentação que ele fez. Acho que ele pegou pontos bem interessantes, né? E só para falar também, uma coisa que eu comentei com o Otávio, a gente já tem aí alguns anos, né, cara, de observações de estrada, né? Não de estrada, mas de navio. E eu acho que está mais do que na hora da gente dar o segundo passo, que é fazer um segundo uso dessa base de dados, né? Um primeiro a gente tem feito, que é entender fenômenos, né? Mas acho que um segundo que a gente tem que dar, e foi nesse sentido que eu procurei novamente o Otávio, né? Que é nosso parceiro de vários anos aí, praticamente viu a gente começar, né, nessa trajetória de fluxos, né, a partir de 2012, que é exatamente isso, de alguma forma a gente tentar usar essa riqueza que a gente tem na mão para melhorar os modelos ou desenvolver coisa nova, né? Então, tentar fechar esse ciclo aí também. Obrigado. 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 Bom, a gente pode passar aí para a pauta 3, então. Obrigado, Otávio. Então, a Flávia vai apresentar um breve resumo das questões, das demandas e requisitos que a Marinha precisa para o uso do modelo comunitário nas atividades diárias. Flávia, por favor. Fabielle, passa o sharing para a Flávia. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Minha tela, conseguem ver? Sim. Bom dia. Bom, o Pedro e o Saulo já me conhecem, mas tem algumas pessoas aí nesse grupo que não me conhecem. Trabalho na Marinha já vai aí para mais de 20 anos, 23 anos para ser mais precisa, e eu acho que o melhor de eu estar no local onde eu estou, principalmente nesse momento, né, que eu sou encarregada da previsão numérica da Marinha toda, vamos dizer assim, né? Todos os produtos que a gente gera, meteorológicos e oceanográficos, são provenientes dessa divisão, um pouco pessoal, mas a gente faz as coisas acontecerem, né? Eu acho que o mais interessante da minha vida aqui, da minha trajetória aqui, é que a gente tem a possibilidade de transitar entre o meio operacional e o acadêmico aqui nessa divisão. E isso, para mim, é maravilhoso. Voltei do doutorado, me mandaram fazer um doutorado em simulação de dados, que foi sensacional. Voltei, estou tentando aplicar o máximo que dá aqui. Não é na simulação de dados, porque a gente não tem capacidade computacional para isso, mas estou trazendo, acho que toda a experiência que eu adquiri lá nesse doutorado para melhorar, né, os produtos daqui. E quando o Saulo me pediu para eu apresentar aí as demandas da Marinha e tal, os requisitos, acho que a primeira coisa que eu pensei foi: será que eles sabem o que a gente faz aqui no Serviço Meteorológico Marinho? Né? Que eu percebo muito essa falha, né, assim, na sociedade como um todo, de realmente não conhecer o que a gente faz, pelo menos aqui na DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Então, eu decidi, então, só fazer um resumão do que a gente faz aqui, e eu posso dizer a vocês, é bastante coisa. E também posso dizer uma outra coisa que eu também gosto muito de dizer, né, que nossa batalha, a nossa guerra é real e é diária, né? A gente está sempre tentando, assim, correr atrás né, antever aos problemas que vão acontecer no oceano. Então, às vezes nem é só no oceano, né? A gente também faz previsão para áreas ribeirinhas. Então, a gente tem muita... a parte aqui da previsão meteorológica e oceanográfica é muito abrangente.
Então, nessas fotos aí que eu botei só para ilustrar, a gente faz previsão para todas essas comissões navais aí dos nossos navios operacionais, e também a parte da Força Aeronaval, né, que apesar de a gente ser marinha, a gente também tem avião, helicóptero, né, asa fixa também, né. Então, a gente também tem a demanda da parte aeronáutica, né? A gente tem uma meteorologia aeronáutica atuando aqui também. Esse navio branco que aparece aí, não sei se vocês conseguem ver o meu apontador, são os navios daqui, da Diretoria de Geografia e Navegação, são os nossos navios de pesquisa. Então, todo navio branco que vocês virem que são de marinha, eles já denunciam que eles são navios de pesquisa, porque os navios de guerra, como a gente chama, são cinza, né? Esses navios de pesquisa nossos aqui, volta e meia, estão com pesquisadores por aí pelo oceano, instalando boias, tentando pelo menos instalar boias, porque boias também são um problema sério para a gente tem um trabalhão para instalar uma boia, e aí, por atos de vandalismo, a boia some, a boia é desgarrada, enfim. Então, todo navio branco nosso é daqui, do nosso quartel aqui, totalmente focado na pesquisa. E os navios vermelhos, que são os navios que vão para a Antártica, né, os navios de gelo, e a gente também faz previsão lá para a área da Antártica, porque esses navios também carregam pesquisadores. E a gente está com a estação nova lá na Antártica, né? Depois que aquela pegou fogo anterior, essa daqui já está novinha e funcionando de vento em popa. Esses 2 navios aqui carregam esses pesquisadores, muitos até do INPE, não sei se alguns de vocês aí já participaram de alguma comissão. Então, toda essa gama aqui. Mas eu acho que o principal nosso, que é o que a gente leva muito, muito a sério, é a parte de busca e salvamento, né? A nossa área de responsabilidade aqui, como vocês podem ver, é bem grande. Qualquer ser humano que tem algum incidente no mar nessa região aqui, vai sair um navio de marinha para buscar. Então, é a área que a gente chama de área SAR, Save and Rescue, Search and Rescue, desculpa, e a gente, aqui no Serviço Meteorológico Marinho, também faz previsão para qualquer um desses navios que está indo tentar buscar destroços ou enfim, buscar casos de homem ao mar, né? Anteontem mesmo, né, na quinta-feira, teve um caso de uma aeronave que teve colisão na água, infelizmente aqui na altura de São Sebastião. E aí eu vou falar mais adiante também sobre isso, né? Essa é mais uma demanda que a gente tem tido, né? Que é essa coisa da deriva de objetos no mar, deriva de óleo. A gente tem tido que rodar um modelo de óleo, modelo de deriva de objetos. Então a gente roda, faz aquela modelagem reversa para tentar, a partir dos destroços, descobrir a origem da colisão. E aí sim o navio vai lá, o navio patrulha tenta buscar os demais corpos que estejam envolvidos e tal. Infelizmente, na quinta-feira a gente só tinha encontrado um corpo, faltavam 2 ainda. Então, eu considero isso aqui a coisa mais importante que nós fazemos, dentre todas as atividades, que são muitas. E aí a gente gera um monte de produto, né? A carta sinótica, que recentemente, até no outro dia, a gente ainda fazia de forma manual aqui e tal, e agora está de forma digital, né? O boletim meteorológico em si, com todas as áreas, sub-áreas que a gente tem ali na nossa área de responsabilidade, que a gente chama de metária, uma área enorme, né? A gente chama aqui de meteoro marinha. Os avisos de mau tempo que a gente emite, e esses são muito importantes, porque toda a comunidade, né, não só de marinha, né? Todas as informações que a gente presta são também para a comunidade, né? Para a sociedade como um todo. Então, a gente recebe ligação aqui o tempo inteiro de pescador, de surfista, enfim, pessoas que querem saber se vai fazer sol amanhã, enfim, né? E os avisos de mau tempo que a gente emite, eles estão relacionados a mar grosso, né? Ondas acima de 3 metros, vento forte, acima de 28 nós, e aí tem as categorias, avisos de ressaca, que a gente emite, vocês já devem ter visto na televisão, né? A gente que é responsável por emitir. E avisos de baixa visibilidade também, né? Em vários setores aí, que atrapalha bastante a navegação. A gente faz várias previsões meteorológicas especiais, né? A pedido das comissões da Marinha ou eventos externos também. Boletim de informações ambientais, que são casos em que, por exemplo, a gente tem um sinistro
em algum porto, por exemplo, eles pedem para a gente fazer um boletim de quais eram as condições de tempo naquele momento, aquilo entra no inquérito, entra na investigação, ou seja, tem uma responsabilidade grande nisso também. Eventualmente, eles pedem boletim climatológico, porque às vezes essa situação já passou por 2, 3 meses, e isso é mais difícil, muito difícil para a gente, porque a gente, obviamente, não roda nenhum modelo climatológico aqui. Então, o pessoal tem que realmente garimpar informações para conseguir ter um resumo, né, gerar um boletim. E o que a gente chama de auxílio à decisão, que é um produto que a gente gera aqui para o pessoal leigo na Marinha, né, os comandantes que estão espalhados pelos navios, em que a gente pinta os fatores limitantes para aquela comissão acontecer. Então, são vários produtos, vários usuários, várias situações diferentes. Agora, falando sobre a modelagem nossa aqui, a gente roda 5 modelos, na verdade, aqui, né? Modelo atmosférico, a gente roda o Cosmo e recebe o Icon, né, já há algum tempo. Na verdade, a gente tem uma parceria com o DWD desde que a previsão numérica começou aqui na Marinha. Então, a gente roda o Cosmo vê que essa aqui é a nossa metária, como a gente chama, né? É uma área muito grande e aqui são as sub-áreas. O Cosmo a gente está rodando com a resolução de 7 quilômetros, parecido com o que o INMET está fazendo, né? E agora a gente recebeu o Icon LAN e também rodando com essa resolução de 7 quilômetros. Ainda estamos aprendendo aí como configurá-lo da melhor forma aqui para a nossa área. A gente acabou de instalar ele na máquina nova, enfim, vamos ver. Não temos muita capacidade computacional, não. Aliás, a gente não tem quase nenhuma. A gente está sempre correndo atrás para tentar fazer um upgrade no pouco que a gente tem. Então, temos o modelo Cosmo, né, e o Icon como modelos principais nossos, atmosféricos, mas a gente também tem a contingência. Na Marinha, a gente sempre lida com contingências, né? Tem que ter um plano B. E a nossa contingência é o WRF. Então, a gente roda o WRF... Olha, você me permite uma pergunta? Sim. No caso do modelo Cosmo, qual é a janela de tempo que vocês têm para realizar a previsão? Quanto tempo demora para realizar a previsão de vocês? Qual é o horizonte de previsão que você tem? A gente está rodando para 120 horas, principalmente o Icon, né? Agora a gente colocou e está rodando para 120 horas. Mas não entendi o que você perguntou, a janela de... Quanto tempo você demora para gerar o seu produto? Você gasta 2 horas? Isso. Olha, agora o Icon, a gente fez um upgrade na nossa máquina, senão a gente não conseguiria rodar o Icon LAN, que ele é muito pesado, né? E a gente está conseguindo rodar ele em 1 hora, por aí. Tá, em 1 hora você gera 5 dias de previsão. Isso. Perfeito. Isso. Obrigado. Fazemos 2 rodadas por dia, né? Porque a gente gera 2 boletins por dia. Então, a gente tem o Icon LAN nesse momento, que é o que vai substituir o Cosmo. Então, a gente pode dizer que estamos... né, agora, o investimento todo vai ser em entender melhor o Icon LAN, porque o Cosmo deve ser descontinuado no finalzinho do ano que vem. E temos o WRF como contingência, rodando ele com uma resolução de 10 quilômetros. E aí a gente fica com esses 2 modelos ali. Quando tem algum problema na chegada dos dados do WD, a gente tem pelo menos o WRF. A gente realmente tenta ter um plano B. Com relação ao modelo de ondas, a gente roda o W3, que é o Wave Watch. A gente tem um histórico bom aqui na divisão de melhorias, de busca de capacitação mesmo dos oceanógrafos que eu tenho aqui, né? Tenho 4 oceanógrafos, que são muito bons, inclusive, e eles estão sempre tentando trabalhar junto até com o pessoal da Petrobras para melhorar a configuração do nosso WW3. A gente tem 3 forçantes aqui para o WW3. A gente roda o W3 com forçante do GFS, do Icon e do Cosmo. E aí, com isso, a gente já percebe muita diferença entre eles. Então, é interessante a gente ter pelo menos essa gama, para a gente não ter aquela coisa determinística, né? Um modelo, a gente tenta, pelo menos, já que a gente não tem menor capacidade computacional para rodar um ensemble aqui, pelo menos a gente tem esse mini ensemble, entre 1000 aspas, né? Em que a gente tem essas 3 forçantes aí, e o previsor consegue ter uma capacidade decisória um pouquinho melhor. Flávio, uma pergunta. Sim. No caso do GFS, vocês só usam a previsão controle ou usam também o conjunto de previsões feitas lá pelo NCEP? Não, a gente só usa o controle. São
tem muita coisa ainda para a gente desenvolver no WW3. E o chato é que eu tenho um pessoal com capacidade para isso e só não temos tempo. Mas, sim, é só controle, né? O que vem, a gente, né, o que a gente usa até, inclusive, aqui para forçar o WRF, né? A gente usa também para forçar o WW3. Então, é só mais uma opção, né? Por isso que eu falei, é um ensemble fake, um mini ensemble fake. E aí nós temos os modelos oceanográficos, que no nosso caso a gente roda o Raikon, que é um modelo que a gente desenvolveu, foi mais desenvolvido pela equipe da Petrobras, que trabalha aqui, que é a equipe da Remo. Não sei se algum de vocês já ouviu falar desse projeto, né? Essa parceria da Petrobras com o CHM, né? Eu estou falando muito em DHN, mas a gente aqui o nosso quartel mesmo chama CHM, Centro de Hidrografia da Marinha. Então, a Remo é um projeto de pesquisa entre a Petrobras, parceria entre a Petrobras e o CHM, e a gente tem alguns pesquisadores aqui trabalhando bastante no modelo Raikon. E então, o Raikon ele se desenvolveu bastante aqui para a nossa região. A configuração do nosso Raikon para a nossa região é bem interessante por conta da dedicação também desses pesquisadores aqui. Ele tem um esqueminha de assimilação de dados por interpolação ótima, agora por ensemble OI, né? E a gente está sempre melhorando. A grade dele, a gente tem duas grades dele, uma é o 112 avos, né? Que é aproximadamente aí uns 9 quilômetros, e um 24, que é em torno de 4 quilômetros. E aí a gente tem alguns outros produtos, né, que a gente vai gerando aí, até com esse pessoal, com essa equipe da Remo. Por exemplo, a gente roda um modelo de previsão de correntes de maré em águas rasas, né, que a gente chamou de Ciscorá, e ele, na verdade, ele só considera maré astronômica, esse modelo aqui, né? E é bem interessante, porque muita gente precisa dessa informação, né? Um prognóstico para daqui. A gente pode ter prognósticos na verdade, desde 1500, do ano de 1500 até 2050, né? Com esse programinha aqui, porque só considera a maré astronômica. E muita gente precisa dessa informação para planejamento, enfim. Então, a gente vai desenvolvendo para áreas diferentes, Baía de Guanabara, São Sebastião, Baía de Sepetiba, geramos um aplicativo no celular. E aí, recentemente, agora em setembro, a gente lançou essa forma de visualização dos nossos produtos, né, para melhorar um pouco, a gente chamou de PAM, Previsão Ambiental Marinha. Vou até abrir aqui, que é um exemplo do que a gente tem feito, né, nessa busca aí para tentar melhorar a visualização do que a gente tem, né, atualmente. Então, deixa eu mostrar aqui o que o PAN vem mostrando, né? Então, a gente tem aqui formações de correntes, vento, ondas. Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim. Correntes, vento, ondas e correntes e ondas em águas rasas, em baías. Então, as correntes que eu falei, por exemplo, são do modelo Raikon. E são correntes que têm tido uma resolução e uma acurácia bem interessante, né? Tem mostrado uns resultados muito interessantes. O vento que está aqui é o do Cosmo, as ondas são do WM3, e esse modelo, né, para fechar aí os 5 modelos que eu mencionei, que a gente roda, é o AdCirc. E o AdCirc é nosso bebezinho, assim, que a gente gosta muito, porque é um modelo hidrodinâmico com uma grade não estruturada muito interessante para fazer previsão de correntes e ondas também, porque ele é acoplado com o modelo SWAN em águas rasas. Então, a gente tem previsões aqui para a Baía de Guanabara, previsões para a Baía de Sepetiba, com um detalhamento muito legal, né? Essa malha toda aqui, todas essas informações foi quase um trabalho artesanal aqui do pessoal para gerar essas correntes em águas tão rasas, né? E São Sebastião também. Então, a gente está com esse modelo, o AdCirc, né? A parte de ondas também acoplado ao SWAN. Só que, entendam, tanto o Raikon quanto o AdCirc são desenvolvimentos que foi difícil, né? Assim, seria dificílimo depender só da gente aqui, dos militares da divisão, para trabalhar nisso. Realmente contou com a ajuda dos pesquisadores
da Remo para desenvolver isso, né? Então, é o que a gente vem trabalhando atualmente para melhorar agora o PAN. E aí, bom, o que importa, né, que foi o que o Saulo pediu, né, na verdade. Flávia, antes de você continuar, tem algum produto mais específico ali para a saída do Amazonas? Não, isso foi uma coisa, inclusive, que eu comecei a falar e não terminei, né? A gente também faz previsão para a área ribeirinha, né? Então, a Marinha tem vários navios hospitalares e tal, e faz umas atividades lá. Então, toda vez que alguém pede uma previsão para Foz do Rio, tal, para a gente é muito difícil, né? Porque o nosso Cosmo, o nosso AICO é todo focado no oceano, né? A gente faz todas as melhorias possíveis aqui. O continente, a gente sempre conta que é o INEMET, né? A responsabilidade do INEMET, então a gente não fica muito focado, só que a gente tem essa responsabilidade de ter informações aqui dentro. E é muito difícil para a gente. Então, toda essa região aqui, eventualmente a gente tem sim que fazer previsão, a gente não tem um modelo focado para essa região. Óbvio, o Cosmo tem informações aqui, como vocês conseguem ver, mas a precisão cai muito, né? Acaba sendo a gente peca para esse lado, né? A parte continental toda nossa é mais deficiente, porque a gente joga todo o nosso expertise para tentar melhorar a previsão oceânica. Então, é complicado, Pedro. Aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, sim. Essa região aqui tem informação, fazemos previsão, mas complexo. Então, essas demandas que o Saulo pediu, né? Quis fazer esse resumão, tá? Para vocês entenderem mesmo, assim, que é muita coisa. A gente assim, uma responsabilidade atrás da outra, e a gente tenta rodar os modelos da melhor forma possível. Mas o Pedro já perguntou uma deficiência que nós temos, né? Que é essa questão da previsão em águas interiores, por exemplo, né? Então, eu listaria, né, fazendo assim, uma visão muito rápida das nossas demandas, eu acho que nem demandas, eu diria deficiências mesmo, né? Assim, necessidades, enfim. Bom, a primeiríssima é a simulação de dados, né? A gente não tem simulação de dados atmosférica, né? Porque no modelo HiCon a gente até tem. Mas a gente não tem nem capacidade computacional para eu começar a tentar alguma coisa, algum esquema aqui. Não temos. Temos eu e mais uma outra menina aqui, que é a Bruna, também fez doutorado em assimilação, mas a gente não tem condições de nem começar nada aqui por conta disso. Então, a gente tenta ajudar o pessoal lá do CPTEC, na equipe de assimilação lá do CPTEC, com muita dificuldade, eles sabem disso, porque, nossa, o nosso tempo aqui é dividido em 1 milhão de coisas, né? Mas a assimilação de dados é uma necessidade que eu vejo muito grande, e a gente, nossa, seria maravilhoso a gente ter alguém falando, olha, toma esse produto aqui que está com assimilação de dados, está com um esquema de assimilação de dados interessante, né? Enfim. A outra necessidade, eu acho, uma demanda, é a questão do modelo acoplado, né? Essa coisa da interação oceano-atmosfera que a gente não tem, né? A gente sente falta de ter uma possibilidade de ter uma previsão mais estendida, né? Foi o que eu falei, 120 horas no máximo, né? Que a gente consegue fazer também. Toda a parte de anomalia de TSM, não preciso nem dizer, né? Que seria muito importante para a gente por conta da previsão de eventos extremos e, enfim, oceânicos. Isso é uma necessidade, a gente não consegue, isso aqui a gente nunca vai ter, nunca é muito difícil, mas seria realmente uma utopia para a gente. E essa questão que o Otávio mencionou aí, que pega ali bem no nosso ponto também, que é a questão do modelo de camada limite, né? Meu mestrado foi sobre previsão de nevoeiros e desde então eu queria ter instalado algum modelo aqui que fosse o que eu usei no meu mestrado, focado na camada limite, né? E eu nunca consegui fazer isso. E a previsão de nevoeiros é muito importante para a gente aqui, tanto o nevoeiro costeiro quanto o nevoeiro mais oceânico, né? Então, são 3 dificuldades que nós temos. Eu trocaria até essa palavra de demanda para dificuldade. E nossa, ter o Monan, que eu já vou chamar de Monan, já que já decidiram, né? Ter o Monan abrangendo algum desses pontos aqui, para a Marinha já seria maravilhoso mesmo, porque a gente tenta, né, fazer muita coisa,
ter vários braços, mas com também poucos recursos e pouco pessoal, né, para desenvolver. Então, eu fico muito feliz assim de ver todo, já falei isso, né, com o Saulo, com o Pedro, ver todo esse grupo, né, de pesquisadores juntos aí, tentando focar em algo comum. Eu acho isso fantástico e eu espero que isso vá para frente. Estou aqui na torcida e participando ao máximo possível para que as coisas avancem também. Então, é isso. Queria deixar essa mensagem aí para vocês e agradecer também, né, a vocês se interessarem pelas nossas demandas, que muita coisa. Nossa, muito obrigado, Flávia. As suas demandas são as nossas, né? Porque nós estamos a nossa proposta ser um modelo comunitário, né? Questões para a Flávia. Abram a câmera, por favor, façam as questões, perguntas. Eu diria Flávia, vocês estão trabalhando hoje com espaçamentos de grade de 7 km. Idealmente, o que vocês consideram óptimo? É claro que a gente sempre quer ir para o mais fino possível, mas tem o compromisso com o que é realizável e o que é desejável, né? Por exemplo, vocês têm algum plano de imediato para aumentar o espaçamento, diminuir o espaçamento para poucos quilômetros, por exemplo? Não tenho ainda, justamente porque eu não tenho máquina para isso, então tem que ser pé no chão, né? Mas eu gostaria muito, assim, eu acho que ter um modelo, por exemplo, aqui rodando com 3 km de resolução, já seria, ou 4 km de resolução que seja, já ajudaria bastante, porque eu não sei se vocês notaram, eu falei que o nosso modelo Raikon, a grade 1,24, é aproximadamente de 4 km, e a forçante que está entrando, o vento nele, é de 7. Então, a gente tem que fazer uma interpolação e, enfim, já começa a degradar aí, né? Então, eu queria que pelo menos pareasse, né, a resolução do atmosférico com o modelo oceanográfico, e a gente não consegue isso, né? Ainda mais agora com o Icon. Esse Icon LAN é extremamente pesado, enfim, difícil, assim, também, né, para a gente, com a capacidade que a gente tem computacional, não. A gente acabou de fazer um upgrade, o Icon tomou metade do upgrade. Eu tenho outros 4 modelos para distribuir. Então, né, distribuir na outra metade. Então, o Icon é muito pesado, está difícil de... O que eu gostaria, né, de investir mais no WRF mesmo. Investir no WRF, que pelo menos é mais amigável, mais fácil de se lidar, para tentar melhorar a resolução dele. Mas, se a sua pergunta, eu acho que é isso. Minimamente, 4 km já começaria a casar, né, as coisas. Porque o Raikon, esse modelo oceanográfico, ele é muito mais leve. Como todo modelo, né, oceânico, bem mais leve, né, que o atmosférico. O problema de você usar o WRF é que você perderia a inicialização, né? Isso aí. Então, eu fico... Um outro aspecto, você tem retroalimentação em tempo real da parte atmosférica com a oceânica ou são completamente desacoplados? Desacopladas, Saulo, desacopladas e a coisa realmente, enfim, a gente faz o mínimo, sabe? Imagina o mínimo para se alimentar um modelo de ondas, é isso, a gente faz. O bom o W3 nosso está com uma configuração muito interessante para aqui, para a nossa área. O pessoal trabalha também em cima disso. Mas nada muito... Por isso que eu botei ali. A coisa do modelo acoplado é algo... né? O pessoal que, inclusive, às vezes nem sabe direito o que é um modelo acoplado. Vamos acoplar os modelos para ver, acha que é uma coisa muito simples. Aí é uma dificuldade que eu tenho, às vezes, de explicar para a pessoa leiga. Olha, não é isso. Não é o que você está achando, né? Eles acham que pegar a forçante de vento e colocar no modelo de ondas, eu estou acoplando, né, os modelos. E, enfim, então a parte de acoplamento a gente não tem. Vocês perdem, por exemplo, a questão da interação das tempestades com a formação de ondas, né? Exatamente. Então, toda essa interação, né, oceano-atmosfera, ela é meio separada ali, né? A gente tem um modelo de ondas, a gente tem um modelo atmosférico, o previsor vai olhar 2 campos distintos, vai interpretar, vai fazer a previsão. Sim, mas eu digo, você simplesmente usa o vento resolvido pelo modelo. Isso, exatamente. Então, qualquer coisa um pouco mais profunda na modelagem,
não acontece aqui. Não acontece aqui por vários motivos, e eu acho que o principal é a capacidade computacional mesmo também, né? Porque, apesar de eu ter pouco pessoal, é um pessoal muito bom, sabe? Mas não dá. A gente não consegue brincar com nada que vá muito além, né? E a parte, nem o modelo de camada limite, né? O modelinho que eu usei no meu mestrado era o Cobel, o Otávio deve até conhecer. É um modelo simples e tal. Nunca consegui nem botar aqui, porque nunca tinha espaço na máquina para fazer isso. Ou seja, são demandas assim que o Monan, né, nossa, atenderia maravilhosamente bem, porque a gente não tem perna. Não tem. Perfeito, isso é completamente entendível na questão brasileira. Pedro Fábio, Dias e o Pedro Peixoto. Me diz uma coisa, como é que como é que é o suporte computacional aí para vocês? Por exemplo, vocês estão usando esses modelos rodando em paralelo. Então, imagino que tenha algumas pessoas aí que tenham mais familiaridade com computação de alto desempenho em máquinas paralelas. Poderia descrever o tipo de apoio que tem? Vou lhe dizer, nós temos aqui na divisão, nós somos 11 oficiais, contando comigo, né? Eu, como encarregada, acabo sendo carta fora do baralho, porque eu fiquei muito administrativa, mas o pessoal da computação de alto desempenho nosso são esses 10 oficiais que eu acabei de falar. Porque é a gente que lida com os problemas. Claro, se tem um problema um pouco acima, né, ligado a hardware, por exemplo, a gente abre um chamado na HPE, a gente tem que vir aqui, trocar peça, ajeitar, ajustar. Mas, recentemente mesmo, a gente conseguiu pagar um curso de administração de cluster, e o pessoal fez, e segue. Quando a gente tem algum problema, quando é muito sério, a gente abre o chamado com a HPE. Mas problemas corriqueiros, né, do dia a dia, até na parte dos nossos modelos, na paralelização, em tudo isso, somos nós que fazemos. Uhum. E é complicado, porque a gente vai acumulando, né, funções, né, desenvolvedor, rodador de modelo, a parte computacional, e acaba sendo muita coisa, né? Eu acho que é por isso e eu acho que a gente já faz milagre, sinceramente, faz muita coisa. Certamente. Eu acho que meus primeiros contatos com a DHN, quando estava lá na Ilha Fiscal, sim. Acho que tem a impressão que foi em 1972. E depois eu conheci o comandante Neiva, né, que ele tinha voltado dos Estados Unidos na época, né? E já naquela época era um grupo extremamente enxuto para as obrigações daquela época. E me deu aqui um prazer enorme ver. Você estava falando aí, descrevendo, e eu voltei lá há 50 anos atrás, né, para me lembrar como é que eram as coisas, né, e o progresso que vocês conseguiram fazer, e com esse grupo de 11 pessoas que você descreveu aí, eu estava achando que toda essa parte de computação tinha lá um grupo separado, mas não, né, por vocês mesmos, né. Quem me dera. Então, olha, vocês estão de parabéns. Isso que eu quis fazer um pouco esse preâmbulo do que a gente faz, né? Quais são as nossas atribuições mesmo, nossas obrigações legais, nossas responsabilidades. Porque a gente até está vivendo tempos que o militarismo está sendo visto até de uma outra, né? E eu gosto de estar no meio, né, entre o operacional e o acadêmico. Uhum. A academia é maravilhosa, mas eu sempre gostei de botar em prática tudo aquilo, né? Botar na vida real. E eu tenho realmente a possibilidade de estar nesses dois lados, né? A parte da academia, né? Da pesquisa e do operacional. Então, queria realmente mostrar para todos que estão aí presentes, né? Para se algum dia alguém falar assim, a Marinha não faz nada, porque, como eu já ouvi muito, né? A gente nem está em guerra, né? Só que a gente aqui costuma dizer, a nossa guerra é diária. Agora mesmo tem um ciclone subtropical aí prestes a se formar, a gente está aí já rodando outras grades para ver se pega ele antes dele pegar a gente, né? Então, é uma guerra diária, e a modelagem, nós somos o coração disso tudo, né? Só para encerrar tudo isso, ainda por cima tem essa história da questão da deriva de óleo, que é um peso enorme que está caindo nas nossas costas, que caiu, né, em 2019, quando teve toda essa questão do vazamento de óleo, e a gente teve que rodar, a gente rodava 2, 3 modelos
na parte de dispersão, na parte de modelagem reversa. Então, a gente também se emburacou por esse lado aí e está melhorando cada vez mais essa questão. Então, seria o 6º modelo que a gente vem trabalhando aqui. Mas são essas as nossas demandas, como eu digo, eu não gostaria nem de dizer demandas, é necessidades mesmo, né? E estou aqui super na torcida e no que eu puder participar e ajudar, eu vou fazer para o Monan ajudar todos nós. Perfeito. Ó, Flávio, acho que nós estamos no mesmo barco, porque assim como você falou que o pessoal não reconhece, né, acha que está em guerra, então tem o que fazer, né? Professor universitário, em particular, também diz a mesma coisa. Ah, você só dá aula, né? Exatamente. Isso, né? Obrigada, tá, gente? E lá no CPTEC, vocês têm um supercomputador e erra atrasando tempo. Agora, o Pedro Peixoto, por favor, tem uma questão? É só uma Diga, dúvida. Pedro. Como é que é o acordo lá com o pessoal do DWD? Vocês têm um acordo formal de longo prazo? O que é? Sim, esse acordo é interessante porque começou em 97, quando a previsão numérica começou aqui na Marinha, mas na época, foi realmente uma conversa entre um comandante daqui, bem visionário até ele, com o pessoal de lá. Na verdade, foi com o Detlev, não sei se vocês conhecem. E o Detlev passou décadas, ele Grande figura. Né? Patrimônio histórico aqui da Marinha. Na época, eles aceitaram realmente fornecer o então MDM. Sou dessa época também. Então, e aí evoluiu para HRM, e aí depois evoluiu. Mas quando foi evoluir para Cosmo, aí eles abriram aquele consórcio, né, europeu, e aí ele começou a cobrar 20 mil euros por ano para ter o acesso ao Cosmo. E aí foi um momento que a gente teve que decidir. Vamos continuar na nossa linha que já vem há tantos anos? O que a gente faz? Aí, não, vamos pagar, vamos lá. Aí a gente está todo ano tentando, a gente consegue todo ano assim, ó, pagar esses 20 mil euros. Parece pouquíssimo, né? Mas olha, vocês não têm ideia do trabalho que é para pagar isso. E aí a gente tem, então, recebe, né, aí tudo bem, aí recebe todo o apoio, recebe, tanto é que o Icon LAN, né, a gente teve acesso a ele dessa maneira, por fazer parte desse consórcio, né, vamos dizer assim. A gente não é parte do consórcio, a gente paga pelo modelo, né, no fundo é isso. Então, no início era no amor, agora não é mais. Não, entendi. Não, é um modelo fechado, né, quer dizer, um acordo que envolve, inclusive, o pagamento com troca, eles dão suporte, coisas desse tipo. E a outra pergunta vocês experimentaram já a versão do Icon que faz nesting, que vai fazendo malhas localizadas? Está falando do Icon LAN? Eu acho que o Icon LAN deve limitada também. Isso. Então, o Icon LAN a gente acabou de instalar, a gente instalou agora em setembro, né? Então, a gente realmente ainda não começou, agora que a gente está, realmente o pessoal da sessão está olhando ele com mais calma, né? Porque a demanda era instalar. Instala ele na máquina, bota ele rodando. Tá rodando. Só que agora a gente quer configurar ele para as nossas necessidades, né? Enfim. E o que eu acho ruim, né? Ruim, mil aspas, né? O Cosmo é um modelo muito bom, o Icon também, mas ele é meio duro, né? Para se evoluir, para se desenvolver alguma coisa, para se, né? Não tem nada comparado, por exemplo, com o WRF, que é mais simples, né? Para se desenvolver alguma coisa ali. Então, não. A resposta à sua pergunta é não. A gente ainda não trabalhou em cima do modelo como eu gostaria que trabalhasse. Eu já estou começando, inclusive, a cobrar o pessoal que já se envolva melhor nisso para a gente ter o Icon LAN, assim como o Cosmo estava, tão bem configurado aqui para estar, né? Tão bem configurado aqui para nossa área. Mas é uma outra estrutura, né? Tem que aprender um pouquinho mais aí. Não, tá ótimo. Obrigado. Bom, muito obrigado, Flávio. Excelente. Obrigada, Saulo. Tá, vamos, então, caminhar para o encerramento da reunião, só mostrar o que nós estamos prevendo fazer para os próximos meses, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela novamente? Não.
Vem Foi. agora? Foi. Então, nós finalmente vamos começar a colocar a mão na massa, né, no sentido do ponto de vista, pelo menos, do componente atmosférico. Então, as próximas ações, com a liberação da metade do novo cluster do CPTEC para o projeto do modelo comunitário e com recursos do LNCC, né, nossos planos são começar a testar os FP3, MPAS e o Global ETA, né, no INPE e no LNCC, para início das atividades de prospecção e avaliação. Então, isso aqui certamente vai ser feito em colaboração com a comunidade para ter ideias do que testar, questões e troca de informações e experiências até a gente convergir num relatório mais sólido para a definição do núcleo. Também estão previstas reuniões internas com a pós-graduação da meteorologia do INPE, a divisão de modelagem, né, para definir melhor o papel dessas instâncias no desenvolvimento do modelo comunitário, né. Na verdade, já tivemos uma reunião preliminar com a PGMet, e foi proposto da PGMet criar uma linha especial focada no modelo comunitário, né? Atrair alunos para o desenvolvimento do modelo comunitário e tentar, de alguma forma, compensar isso com algum adicional de bolsa ou com algum acesso melhor a recursos, né? Da mesma forma, expor melhor para a divisão de modelagem do sistema terrestre no CPTEC, o que é o modelo comunitário e como é que essa divisão pode se empenhar mais do que ela já está se empenhando, né? Então, esperamos que o subcomitê dos oceanos e da criosfera se reúna, né? O Ronald e o Luciano Pezzi estão encarregados disso e apresentar para nós na próxima reunião. Voltar às nossas reuniões do grupo de atmosfera, superfície, camada limite e PAD, né? Para continuar os refinamentos, para a gente convergir numa definição melhor, né? A ideia de apresentar o projeto para a FAPESP, né? O diretor do INPE sugeriu para que fosse feita no próximo ano, que ele quer participar, e ele solicita que nós façamos também uma reunião presencial. E como a Flávia mostrou, a gente também vai solicitar ao Sensipan e o INEMET para que façam uma apresentação similar ao que a Flávia fez, para nós termos ideia do que eles fazem, né, e que demandas eles têm para o MONAN, né. Então, eu terminaria aqui. Pedro, se você quiser fazer algum comentário, discutir algo para não fecharmos a reunião. Bom, então a nossa reunião se encerra por aqui, né? Nós devemos voltar a nos reunir no meados de janeiro para final de janeiro, depois das férias e das festas de final de ano. E estamos abertos. Algum comentário? Alguém queira fazer alguma discussão? Ricardo? Não, muito bom contar com a presença de todos aí no grupo, Saulo. Eu fico feliz de participar dessa iniciativa e espero poder cooperar à altura aí da expectativa. Forte abraço para todo mundo aí. Um abraço, obrigado. Pedro Dias disse que ia desligar a câmera, mas estaria... ok. Voltei aqui. Então, Pedro, a ideia é encerrar a reunião e comunicar, né, que nós devemos voltar a reunir no meados de janeiro em diante, para retomar as reuniões do próximo ano. E isso que você colocou aí no início, que eu acho que também é um passo importante, é efetivamente botar a mão, né, nesses modelos, para que a gente tenha mais experiência, né, nas dificuldades. Esses últimos meses, por exemplo, eu tenho um dos meus alunos usa o MPAS, né, e a gente se deparou lá com uma série de dificuldades. Uma delas vai ser resolvida pelo Pedro Peixoto, né, a história da construção das malhas, né. Perfeito. E quando a gente começou a usar, seguindo lá as recomendações do site lá do MPAS, né, eu fiquei meio assustado, né, com relação a algumas limitações. E já vimos aí que é possível resolver de uma forma eficiente. Perfeito. Mais algum comentário? Precisamos ter uma apresentação semelhante a essa da Flávia,
por parte do pessoal da aeronáutica, né? Também. Essa é uma das coisas que está na nossa lista, a INEMET e o Sensipan. Porque eu acho que foi extremamente útil isso aí, para colocar no alvo, né, do que a gente precisa atender, né? Perfeito. Esse é um processo realmente interativo, né? Inclusive essas conversas que a gente tem tido, por exemplo, essa do grupo de superfície e camada limite, a questão das aplicações, a gente tem as demandas das aplicações, ou seja, é isso que vai definir os requisitos do nosso modelo, né? Perfeito. Roberto, por favor. Não, só um comentário. A NVIDIA mandou um Saulo, participaram da reunião e eu participei da reunião com a NVIDIA, que mostrou os resultados de desempenho. Eu acho que poderia se, usando o GPU, né, comparando só a CPU com o GPU, como teve um ganho interessante. A gente pretende pegar os parâmetros daquela execução e depois consegue reproduzindo aqui no NCC no Santos Dumont, né? A partir de conseguindo reproduzir esses resultados aqui no Santos Dumont, tentar também reproduzir mais ou menos com o FV13, com os outros núcleos dinâmicos, para ver se para fazer uma comparação de desempenho entre modelos, né? Seria um ponto de partida para começar. Não, perfeito, Roberto. O grupo de vocês tem a responsabilidade de nos reportar a questão dos aspectos computacionais, eficiência, escalabilidade, portabilidade, qualidade de software, enquanto que a nossa responsabilidade é mais a parte de física, desempenho, acurácia, capacidade de previsibilidade, né? Então, nós estamos bem balanceados em cada grupo tem suas atividades específicas, né? E a sinergia disso é que nos vai dar condições de fazer uma decisão sólida. Perfeito? Bom, não atendo mais comentários, né? Boas férias, boas festas. Nos vemos no ano que vem. Tomara já com boas notícias com relação a recursos para a compra do novo supercomputador e bolsas também. Um abraço. Então, bom Natal. Um abraço a todos. Divirtam-se. Abraço. Para todos. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo.